Vamos diretamente para o primeiro bloco, que é o fato do dia. O fato do dia que chamou mais atenção disparado hoje foi o discurso de Lula. Na verdade, o discurso aconteceu ontem, mas foi repercutiu ao longo de todo o dia de hoje. Ele disse que se espantava quando alguém dizia que a Venezuela não é um regime democrático. E aí, qual foi a consequência política disso? Toledo, a consequência é que enfraquece a credencial do Lula para ser um líder regional. Enfraquece a credencial do Lula para ser um líder no cenário internacional. Porque ele defendeu ali o indefensável. A Venezuela não é uma democracia, não há narrativa que possa ser aceita pela comunidade internacional que retrate a Venezuela como um país democrático. E aí, o que ele colheu? Deu força para a extrema-direita brasileira, na política e nas redes sociais. O presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle Pou, reagiu ao vivo na cúpula. O Gabriel Boric, que é o presidente do Chile, o Lacalle é de direita, o Boric de esquerda, reagiu também, que não se trata de falar em narrativa sobre o que está acontecendo na Venezuela, há fatos reais que mostram que o país virou uma ditadura. Então isso enfraquece a credencial do Lula para ser um líder regional. O evento é importante, Toledo. Os 12 países da América do Sul se reuniram hoje em Brasília, depois de muito tempo, depois de uma época em que o Bolsonaro não falava com a Argentina, o nosso principal parceiro, né, no Mercosul. Portanto, o nosso terceiro maior parceiro comercial depois de China e Estados Unidos. E isso tira a força do Lula para ter uma liderança mais forte, tanto regionalmente como mundialmente. Por quê? A fala dele tinha que ser mais bem calibrada. Ele dá um recado importante para o Maduro. Ele diz o seguinte: olha, Maduro, é preciso que haja eleição livre no ano que vem, em 2024, na Venezuela. Importante a participação da oposição, de observadores internacionais. Mas aí ele emenda um discurso ali, dizendo que o Maduro tem que pegar e espalhar a narrativa dele para mostrar que a Venezuela é uma democracia. Não é. Né? O Lula precisa ter mais cuidado na questão das relações internacionais. Ele caiu numa armadilha que ele próprio criou, ele normalizou uma ditadura. E é tão doido isso, Zé, que o Lula acabou de derrotar em 2022 um candidato a ditador. Como é que o Lula derrota o Bolsonaro, que tem muito mais a ver com o que a Venezuela é hoje do que o Lula? Então, assim, ele se coloca numa posição em que ele enfraquece a própria palavra dele. As palavras dele têm peso. Pois é. Ô, Kennedy, vamos dividir essa discussão, vamos fatiar essa discussão para ficar Bora. mais claro, né? Primeiro, você acha que eles tinham armado um palco para o Lula brilhar hoje, né? Esse encontro com os chefes sul-americanos era para ele ser a estrela e ficar parecendo que ele é um líder regional, que o Brasil voltou, etc, etc. Saiu pela culatra, não? Saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra, porque a cúpula hoje foi toda tomada pelo discurso do Lula, feito ontem para o Maduro. Ele tem que ter mais cuidado e mais consciência da importância dessa Porque coisa. Tinha que ter é calibrado raro. melhor a fala dele. É muito raro que dois presidentes convidados no país do anfitrião desautorizem a fala do anfitrião, tanto o Lacalipô, como você já falou, quanto o Boric, né? Segundo ponto, é muito importante que o Brasil tenha reatado suas relações diplomáticas com a Venezuela. Vamos lembrar que durante o governo Bolsonaro, o Maduro estava proibido de botar os pés no Brasil e praticamente não havia mais relação diplomática entre os dois países. Agora, uma coisa é você reatar relações diplomáticas com um país, e aí o Brasil tem relações diplomáticas com várias ditaduras pelo mundo, né? Todos os países ali do Golfo, com a China, etc. Porém, outra coisa é você dizer que a ditadura é uma democracia, são coisas diferentes. Esse é o problema, não? Você está certo, porque olha só, é importante, é óbvio, Lulante, como diria o Nelson Rodrigues, que a gente tem que ter relações diplomáticas com a Venezuela. São 2.200 quilômetros de fronteira. Os Estados Unidos têm 3.000 quilômetros de fronteira com o México. Tudo que acontece na fronteira dos Estados Unidos com o México é uma questão de interesse doméstico importante para os Estados Unidos. Se nós temos 2.200 quilômetros no norte do país, na Amazônia, com a Venezuela, nós temos que ter relações com esse país. O que fez o Bolsonaro? Cortou as relações diplomáticas, fechou a embaixada. Né? Então, assim, o que o Lula está fazendo, do ponto de vista pragmático, está correto. Ele acerta quando ele retoma a relação
diplomática. Ele poderia ter dito: olha, o Brasil é um país irmão da Venezuela, nós apoiamos a soberania venezuelana e queremos que vocês, aí, com eleições livres, resolvam o problema de vocês. Ele tinha que ter calibrado melhor o discurso dele, não fez. Toledo, o mundo mudou em 20 anos. Né? O chavismo, em 2003, ele tinha legitimidade social. Passaram-se 20 anos, eles se perpetuaram no poder, se transformaram numa ditadura. As redes sociais não existiam. Né? O peso de uma fala do Lula há 20 anos, quando ele criou o grupo de apoio à Venezuela, era outro. E a situação da Venezuela era outra. Né? O opositor Sim. venezuelano sempre foi golpista, mas há 20 anos ela está sufocada pelo chavismo. Então não dá para você agora falar: mas a opinião, a oposição da Venezuela tem uma tradição golpista. Sim, tem. Mas há 20 anos eles se perpetuaram no poder. Portanto, eu acho que está faltando compreensão de que o mundo mudou, de que tem rede social hoje, e de que ele não pode tratar a questão da Venezuela como ele tratou em 2003. Não é a mesma E, coisa, Zé. e tem uma outra questão, né, Kennedy, que você ter eleições não significa que o país é democrático, né? Você precisa ter Eleições eleições podem. limpas. Exatamente, a oposição precisa ter, precisa poder se organizar, não pode estar presa, os jornalistas e a imprensa precisam estar livres, não pode ter crime contra a humanidade, como acusações contra o regime venezuelano, enfim. O conceito de democracia não se resume à eleição. Agora, até do ponto de vista pragmático, né, Kennedy, o Brasil tem a receber mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares da Venezuela. Tem uma dívida com o Brasil. É mais fácil receber de um país com quem você tem relações diplomáticas do que de um país com quem você não tem, né? Então faz até sentido pragmaticamente restabelecer essas relações. Agora, é aquilo que você falou, né? Foi planejado de Não, um jeito, saiu do outro completamente diferente. não, faz sentido. Roraima, por exemplo, depende de energia elétrica da Venezuela. Seria importante ter uma forma até de pagar a dívida. Dá para poder, um país com o qual você tem relação, é um mercado de 28 milhões de habitantes, não é um país né? Enfim, é um aliado importantíssimo para o Brasil no jogo internacional. Os Estados Unidos em relação com a Arábia Saudita, com a China. Nós também temos. O Lula foi lá na China, que também é uma Uhum. ditadura. E tem que explicar para o Lula, ô Toledo, o pessoal precisa falar para ele. Narrativa é uma forma como você conta uma história, né? Como você expõe os seus argumentos. Uma narrativa não significa que ela seja verdadeira. Né? Uhum. A narrativa, por exemplo, da oposição brasileira a respeito de 8 de janeiro é falsa. Né? A narrativa do governo é verdadeira. O Lula não pode ir tão desavisado, né? Tão mal preparado e no improviso para uma reunião tão importante. Tem que cuidar melhor disso. Está errando. E não é a primeira vez na área Uhum. internacional. Se você pegar o balanço do Lula em quase 6 meses, ele reconectou o Brasil ao mundo. O saldo é positivo. Com essa reunião de hoje, ele recebeu, teve encontro com mais primeiro-ministro presidente do que o Bolsonaro durante todos os 4 anos dele. Então, isso é um feito importante. Isso reconecta o Brasil. No Mas a entanto, isso não notícia que dá fica. aval. Pois é, não dá aval para normalizar a ditadura. A notícia Sim. que fica é a normalização de uma ditadura. Né? Enquanto você É uma pensa nos pena. 75 caracteres que você vai ter que sintetizar aí para nosso título, eu vou ler algumas das reações das pessoas que nos assistem, os nossos analyzers, né? As Sim. pessoas que são frequentes. O Danilo Sotero Rogério, que é praticamente um colunista aqui do programa, disse que é o seguinte: a resposta dele à pergunta qual foi o impacto político da fala do Lula foi a mesma que se não tivesse dito. Acho curioso que não haja uns países que não se relacione com alguma ditadura, mas algumas ditaduras têm mais joias ou petróleo que outras. A Rosiane Arroxo, mais um tiro no pé para conta. Boa noite, doces de coco. Deve estar falando com você, Kendi. Com Marisa você também. Laterza, o impacto foi dar assunto para o gado. O gado jamais entenderá que o ex-presidente queria transformar o país em uma ditadura como a Venezuela. Renato Sá, um erro estratégico que poderá afetar a liderança política de Lula no exterior. Graziane Ramos, mas tem eleição livre na Venezuela. Há um autoritarismo na Venezuela, mas dizer que é ditadura, tudo bem. E aí, Kennedy, qual vai ser a sua síntese? Eu acho que enfraquece a credencial do Lula para liderar a região, o defesa da Venezuela, ou defesa de Maduro, que é menor do que Venezuela. Defesa de Maduro enfraquece Lula como Crede- líder regional. Enfraquece Lula como líder regional. Sim, é isso. Beleza, Resumo da muito ópera é bom. esse. Ótimo, perfeito. Então,